Tenta. Voltamos a apresentar Jornal da Nacional News, primeira edição. Com Valdomiro Cantini. Oferecimento Copavel. Comer é bom. Estamos de volta e com prazer eu converso com o deputado Sérgio Souza. Ele que foi indicado como relator da medida provisória 867. Essa medida provisória engloba uma série de fatos de interesse do agronegócio. Mas também ele é vice-presidente da Frente Parlamentar, que trata do agronegócio, que está sempre buscando essa aproximação do homem do campo com a produção. E me parece que está ficando meio preocupado. Me passava alguns fatos aqui que eu desconhecia também sobre os programas da economia ligado ao setor primário e também, evidentemente, ao setor do agronegócio. Deputado, como que vai conseguir equacionar essa questão desde que o que mais produz dá certo no país não venha a ser prejudicado? Tem que pagar a conta mais uma vez. Cantini, o povo brasileiro nos colocou no Congresso Nacional para trabalhar. Esses dias nós estávamos lá numa meia dúzia de colegas sentados ao fundo do plenário e um deles falou assim: eu vou ficar daqui assistindo para ver o que vai acontecer. E a maioria concordou. Eu disse: eu vou levantar e vou lá para frente, porque nós não podemos esperar o Brasil dar certo, nós temos que fazer o Brasil dar certo. E nós procuramos preencher os espaços no Congresso Nacional. Eu vou relatar vários projetos, presido também a Comissão de Finanças, que é uma das comissões mais importantes da Casa, onde nós vamos trazer para dentro todo o debate da pauta econômica do governo. Inclusive o ministro Paulo Guedes deve ir lá nos próximos dias numa audiência pública conosco. Mas e a atividade na Frente Parlamentar Agropecuária, ela é cotidiana, mas todas as terças-feiras nós nos reunimos, a diretoria, às 10 da manhã e meio-dia até às 14, num almoço com a bancada ruralista e também as entidades que participam. E nós temos assistido, assim, o agro parece que vive um bom momento, né? No geralzão você vê isso, mas de vez em quando vem uma crise do frango, vem uma crise de intempéries climático agora, como da soja. O produtor não colheu o suficiente para pagar a sua safra. Imagina como é que ele vai pagar a sua dívida. E quando a gente fala assim, mas o agricultor tem muita dívida, o agricultor é corajoso. Você vê, ele vai lá e compra uma máquina de R$1 milhão num show rural aqui da Copavel e financia em 10 anos para pagar. Ele não sabe se vai chover, se vai dar seca nesses próximos 10 anos, qual que vai ser o valor da soja na Bolsa de Chicago, se a proteína animal a China vai comprar mais ou menos, a Rússia se vai aderir ou não. Não sabe. Ele está jogando com as cartas dele pensando da porteira para dentro. Agora, da porteira para fora, é o governo, é o parlamento que tem que cuidar. E o governo tem dado alguns sinais que me preocupam. E eu tenho dito que esse governo precisa dar certo. Porque o Brasil precisa dar certo. Se o governo não der certo, o Brasil não dá certo. É uma coisa está ligada. O governo anterior teve problemas, os dois últimos anteriores, da Dilma e do Temer, o Brasil passou por um momento difícil. Então nós precisamos ali monitorar muito as ações do governo. Essa questão da taxação das exportações na reforma da Previdência, eu não concordo. Eu sou a favor da reforma da Previdência, mas tem muitos temas que estão ali dentro que nós não concordamos e nós vamos lutar contra. Algumas armadilhas, o que tem a ver, claro, simplificando para nosso ouvinte, a Previdência com a exportação, você veja vindo só, do agro? Perfeito. O governo, ele taxa a produção na sua origem. Então, o valor bruto da produção para o produtor, ela é descontado um valor que é o Fundo Rural. No entanto, há uma desoneração daquilo que vai para a exportação. O que é exportado, ele não é cobrado, a não ser que o produtor venda para uma trading e esta trade exporta, aí o produtor acaba não pagando, porque passa por um terceiro que não por ele. Mas quando é o produtor que exporta de forma direta, aí nós vamos para as cooperativas, você pega a Copavel, a Cevalha, a Copacol, a Coamo, as cooperativas todas, quando elas exportam, é o produtor que está exportando, porque é um punhado sócio, né? de CPFs que estão num CNPJ. Nós temos aí a Lei Candir,
A Lei Candir, ela dá uma desoneração em torno de 8% nas exportações, onde tem que haver a compensação dessa perda dos estados pelo governo federal, e há 2 anos eles não estão compensando, o governo atual não está querendo fazer isso. Nós temos um problema da equalização de juros para o Plano Safra, nós temos aí volumes de créditos. Por exemplo, hoje abriu o programa de crédito para construir alojamento de frango, pocilga de suínos, tal, mas não tem dinheiro. O BNDES não disponibilizou a linha de crédito, não tem o recurso. Está aberto o programa, mas não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, os nossos agricultores não conseguem lá construir um alojamento de frango que custa 800 mil, R$1 milhão. Ele precisa de crédito para isso. E o governo tem que dar crédito com juros equalizados, senão ele não consegue pagar também. Pagar juro de 25% ao mês, ao ano, seria em torno de 2% ao mês, é um juro de mercado hoje. Ele vai lá e toma R$1 milhão, ele vai pagar quanto? 250 mil por ano de juro? Não vai pagar nunca isso, não dá, porque recurso para investimento que gera renda, que gera divisas, que gera mais imposto, não pode ter juros da forma como está. Bom, associado também a isso, deputado, outros fatos que está nessa medida provisória, me parece que tem mais coisa retirando do que oferecendo para o produtor. Parece que nesse momento há uma estabilidade que você vai ter que falar com o produtor. Olha, estou relatando fatos aqui que mais tira do que aumenta-se juro, né? O que mais que se pode falar com o licenciamento ambiental? O que você propõe? O que está nessa medida? As questões que o Fundo Rural, por exemplo, vão prorrogar o prazo, está vencido, estão pagando, não estão, como que vai ser? São vários fatos até separados. Nós temos a 867, que é a medida provisória, que ela é do Código Florestal, é para prorrogar o programa de regularização ambiental. O que quer dizer isso? O produtor rural tinha um prazo para fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ele fez. Aí ele tem um prazo para fazer o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que é uma autodeclaração de como é que está a propriedade dele, de se tem que recompor alguma vegetação ou não, seja APP ou seja reserva legal. Ele tem prazo para isso. A grande maioria não fez, e aqueles que fizeram, o governo não analisou. E o prazo venceu no final do ano. Foi prorrogado por uma medida provisória, que é essa que eu vou relatar. Se não cumprir esse prazo, o produtor rural não tem acesso a crédito. Porque o Banco do Brasil, ou uma cooperativa de crédito, ou qualquer outro banco onde está operando o Plano Safra, ele é vedado a possibilidade de liberar crédito para o produtor rural se ele não estiver em dia com a sua regularização ambiental. Então chegou para nós a relatoria e chegaram, juntamente com esse texto, mais umas 30 e tantas emendas, se não me engano, 35 emendas, que nós vamos avançar um pouco nessa questão do Código Florestal, que alguns pontos, principalmente organismos do Ministério Público, alguns juízes, algumas ONGs, alguns radicais, têm defendido algo que vai de encontro ao que o legislador quis fazer lá em 2012 com o Código Florestal. Então, aplicando de forma diferente. Então, nós vamos dar uma mexida ali em algumas coisas para deixar muito bem claro que o que foi escrito em 2012 pelo legislador deve ser cumprido pelo aplicador da lei ou pelo fiscal da lei. E tem alguns pontos, né, Cantini? Você já conversou comigo algumas vezes, o Eliezer, que está aqui, o nosso ex-prefeito de Corbélia, a minha assessoria, os prefeitos da região do sudoeste, do extremo sudoeste, aqui de Serranópolis do Iguaçu, o Ferri, os companheiros, que é essa questão da Estrada Parque, da Estrada... Antiga Estrada do Colono, né? Isso, antiga Estrada do Colono. Se é possível nós tratarmos dentro dessa medida provisória e criarmos ali um mecanismo para que ela possa ser aberta ou não. Eu vou estudar esse ponto com muito carinho. Com muito carinho. Outros colegas também, deputados, já vieram falar comigo sobre essa situação. Eu já relatei esse projeto quando eu estava no Senado Federal e nós não conseguimos avançar, e eu percebo que o momento é propício. Percebo que o governo tem essa abertura para esse diálogo, inclusive o ministro do Meio Ambiente, ele é acessível a essas conversas. O anterior não era, e antes do anterior era pior ainda, né?
Então, nós temos a possibilidade de colocar isso num texto e levar para a mesa do governo para ver se a gente fecha um acordo para abrir a Estrada do Colono. Eu acho que é uma necessidade, né? Fazer uma estrada parque, como foi aprovado. Inclusive, você estava na Câmara, nós estávamos no Senado quando foi aprovado o projeto do Assis do Couto, não, deputado? É que é um projeto muito bem elaborado, que já está com assinaturas necessárias, inclusive além do número, são 27 que Álvaro Dias conseguiu, para desarquivar o processo, né? O projeto, para ser votado no Senado. Mas numa medida provisória poderia abreviar tudo isso, né? Com certeza. Nosso prazo para votarmos a medida provisória no Congresso Nacional é até dia 4 de junho, 60 dias. Em 60 dias nós poderíamos ver, de repente, esse texto indo para sanção. Mas nós temos que combinar isso com o governo também. Eu já fiz uma reunião com a assessoria da Casa Civil e assim que nós tivermos um texto, provavelmente daqui uns 15 dias nós devemos ter um texto já da nossa relatoria, nós vamos sentar primeiro com o governo para discutir, para depois levar a plenário para votar. Então temos duas possibilidades, uma que já está no Senado, para votar o projeto, desarquivar o projeto, e essa grande notícia que seria essa possibilidade de incluir, né? Seria de que maneira, mais ou menos, já pensou ou ainda é cedo para falar sobre isso? Nós estamos estudando, porque há um entendimento no parlamento de que você não pode colocar jabuti em medidas provisórias. Por que jabuti é uma expressão usada muito, né? Diz que jabuti não sobe em árvore, né? Só em momento de enchente, no desespero. Então criou-se um entendimento para não colocar. Então nós temos que achar um mecanismo legal, jurídico, para que inclua isso dentro do Código Florestal. Se nós colocarmos dentro da lei do Código Florestal, aí nós conseguimos avançar, porque não é lei diferente daquela que nós estamos tratando na medida provisória. O senhor vai estar estudando essa matéria? Com certeza. Eu acredito que nos próximos 15 dias nós já teremos aí uma posição de texto com relação a este tema, se é possível, não é possível, e a partir daí passam as negociações com o governo. Porque nós temos que... Não adianta a gente criar uma cortina de fumaça, Cantini, de que só para aproveitar o momento do desespero ou da mídia, e depois não ter isso de maneira muito concreta, a possibilidade real de acontecer. Então você tem que estudar bem, construir um texto consolidado e debater isso com o governo. Tem que ter audiência com o ministro do Meio Ambiente, com o chefe da Casa Civil, com toda a assessoria parlamentar, com os técnicos, para que não haja veto. O Colato também, das reservas florestais, Colato, né? vai ser um dos principais que vão nos ajudar aí na formação dessa legislação. A legislação da reforma aí, entre aspas, da mini-reforma do Código Florestal que nós vamos fazer. Você acredita, deputado e relator, do tamanho do alcance que tem essa possibilidade da reabertura? Porque não seria simplesmente essa estrada parque, seria um benefício para direitos existentes antes da criação dos parques em todo o território nacional. Perfeito, Cantini. Você não faz uma lei, nós não vamos fazer uma lei específica para tratar da estrada parque aqui da nossa reserva do Iguaçu. Não é isso. Nós vamos fazer uma alteração legislativa para que se permita estrada parques no Brasil inteiro, inclusive aqui. Aí depois vem toda uma regulamentação. A ideia é essa, a ideia é criar um mecanismo legal que sirva para qualquer parque no Brasil. Lógico, cria-se aí os critérios, né? Então aí que nós queremos entender como é que nós vamos colocar isso no texto, que quais são os critérios, até onde a competência será da lei ou a competência depois será do governo para regulamentar. Bom, deputado, a lei aprovando, há uma regulamentação, você já pensou nisso também ou ainda não? Deixaria para o governo regulamentar ou já levaria o projeto pronto? Não, nós temos que aproveitar aí o máximo que a lei permite que a gente vá, porque é muito melhor nós avançarmos já na forma como deve acontecer do que deixar para a regulamentação depois. E uma regulamentação que venha depois pelo governo pode ter uma interpretação por esse governo de uma forma, mas pelo próximo de outro, e aí nós sempre vamos estar na insegurança jurídica, abre, fecha, aquela coisa toda de uma estrada, como nós já vivemos no passado. A ideia é nós avançarmos o máximo que pudermos dentro da legislação. Bom, tem prazo para isso, deputado? O prazo é o prazo da medida provisória. A medida provisória ela chega ao Congresso, ela tem 60 dias, prorrogados por mais 60. Os primeiros 60 dias já estão vencendo, vence agora no começo de abril.
Só que a eleição de presidente vai ser a senadora Selma do estado do Mato Grosso, alinhada conosco. Inclusive, nós trabalhamos para que ela fosse a presidente, e a relatoria está conosco, ambos envolvidos na Frente Parlamentar Agropecuária. E, lógico, a composição da comissão ela é mista, inclusive o Partido dos Trabalhadores, na instalação da comissão essa semana, já apresentou ali um requerimento de audiência pública. Eles querem divergir de muitas das emendas que estão ali. Isso é próprio da democracia e o Congresso vai saber dirimir isso, e eu, como relator, terei que administrar isso. Nós estamos fazendo um calendário que nesta semana próxima nós faremos a apresentação do plano de trabalho e votaremos as audiências públicas. Faremos na outra semana, no dia 8 e dia 9, se eu não me engano é isso, 8 e 9 de abril, 2 audiências públicas. Na semana seguinte, semana da Páscoa, né? E na outra semana após a Páscoa, nós apresentaríamos o relatório. E votaríamos aí até o final de abril. Sobraria em torno de uns 40 a 50 dias para tramitar ainda no plenário da Câmara e depois no plenário do Senado, e vai a sanção. Nosso prazo total é até 4 de junho. Não é muito, parece que é bastante, mas nós temos que considerar que tem aí Semana Santa, tem Páscoa, feriados, domingo. Tem o 1º de maio, que é numa quarta-feira, que atrapalha muito as atividades no Congresso. Ô, deputado, eu fico imensamente agradecido porque estamos nessa luta com o doutor Márcio Geron e uma comissão extrapolítica do Sudoeste do Estado do Paraná, mesmo sabendo que só depende da questão política, tanto do projeto do Assis do Couto, ex-deputado, que está no Senado agora, como essa iniciativa louvável, extraordinária, da possibilidade, né? Até para a gente não criar uma falsa expectativa. Nós conversamos isso já um mês atrás, mais ou menos, quando surgiu aí a possibilidade do meu nome ser o relator, né? Eu estou lhe dizendo, e a todos os nossos ouvintes, que nós vamos estudar isso profundamente. A ideia é colocarmos no texto, mas nós temos que achar um mecanismo jurídico que possa colocar e ser suportado no momento, no debate no plenário da Câmara, no plenário do Senado, e também ser ajustado com o governo para não haver veto, senão não terá resultado prático. Por isso estamos levando agora a opinião pública, porque as pessoas não sabem ainda. A opinião pública, a grande opinião pública de toda essa região que está envolvida hoje, a Camop. Só eu e você sabíamos disso. É verdade. A Camop, todos, né? A Cansop também, a MOP, as entidades de classe, sindicais, todos envolvidos nesse momento, nesse apoio, que estão sabendo agora, porque agora vai para discussão, né? Agora vai para audiência pública, não dá para esconder agora. É isso? Você veja, o relator não pode adiantar o seu relatório, né? Nós não queremos nem fazer audiência pública sobre isso. A intenção é nós acharmos mecanismos e colocarmos no relatório. Quando colocarmos no relatório, aí sim vai ser discutido pelo plenário. Porque esse é um assunto que, se você levar para uma audiência pública, sempre vão ter os contras e os argumentos contra e a favor, e nós já o conhecemos há décadas. Não é mais o caso. Eu acho que a iniciativa é nós darmos para o Parque Nacional do Iguaçu uma vida, inclusive pode até ser uma fonte de arrecadação para o parque, de repente, se tiver um pedágio. A gente tem que achar uma forma depois de como é que vai haver essa concessão, ou se vai ser uma estrada com passagem para os animais, com horário fecha à noite. Vai achar uma solução para isso. Mas a ideia é criarmos um mecanismo legal para que possamos, na sequência, implementar essa estrada. Inclusive, tem boas sugestões do próprio projeto que está no Senado, né, deputado? Sim. Pode se buscar lá. Nós vamos tentar trazer para dentro do Código Florestal tudo aquilo que é possível. De repente, pode ficar alguma coisa que tem que ser tratada em outra lei. Perfeitamente. Bom, deputado, a gente sabe que o senhor vai ter grandes embates. Já está convocando o ministro Paulo Guedes para conversar sobre isso, sobre os interesses do agronegócio, até porque me parece que todas as questões estão ligadas à economia, né, de todos os setores produtivos do país também, e claro, do agronegócio, que o senhor me preocupa muito com essas
cobranças que se tem de retirada de benefícios e até adquiridos para um setor que mais se emprega e que tem hoje 1/3 do produto interno bruto. Cantini, nós vamos discutir não só a parte que interessa ao agro, claro, nós nos preocupamos muito com relação à aposentadoria rural. Eu disse um dia desse numa entrevista, até saiu no Lobo Rural, se você pegar uma mulher da cidade com 40, 50 anos e uma mulher do campo com a mesma idade, colocar uma ao lado da outra, você vai perceber uma diferença física da idade muito grande. Uma vai parecer mais jovem do que a idade realmente é e a outra mais velha do que a idade é. Será que a expectativa de vida dessas pessoas são a mesma? Será que o tratamento tem que ser igual? Será que todos nós temos a mesma expectativa de vida se nós dividirmos isso por regiões no Brasil, por categorias? Quem trabalha de sol a sol no campo ou varrendo rua ou na construção civil tem a mesma expectativa de vida de quem está num ambiente com ar-condicionado, que termina com o seu trabalho às 17 horas e vai caminhar no parque, que tem acesso à saúde de forma diferenciada porque ganha mais e compra a saúde? Como é que isso deve ser tratado do ponto de vista previdenciário? Todo mundo tem que contribuir o mesmo tempo, mas se não vive o mesmo tempo, não é justo, alguém vai estar pagando uma diferença para a vantagem de alguns. Então isso tudo tem que ser discutido de maneira profunda. Nós temos nos reunido constantemente no Congresso, em reuniões de bancadas, tratado essa questão da reforma da Previdência e precisamos aplicar o justo. E os privilégios serão os primeiros a ser combatidos. Esta é a nossa regra. Não sou contra a reforma da Previdência, mas eu sou contra os privilégios de todos. Não tem que ter parlamentar, porque deputado tem que ser diferente. Não, questão todo. Militar. Como é que vocês vão tratar dessa questão? Militar também tem que ter o mesmo tratamento das demais categorias. Pode até na questão de tempo de contribuição, insalubridade, risco, assim por diante, mas a questão de isonomia de teto, eu acho que não tem que ter privilégio. Teto e tempo de contribuição também. Isso também tem que mudar, porque se você tem insalubridade, periculosidade, isso você ajusta no salário, não no tempo de aposentadoria. Aí é uma diferença, é uma atividade de risco, eu ser policial militar e estar na polícia ostensiva nos bairros mais perigosos desse país. Perfeito? Tem que pagar mais para esse cidadão. O cara tem que gostar muito mesmo e nós precisamos de pessoas como essa. Então ela tem que ganhar bem. Agora, a Previdência é uma outra coisa. Lógico que aquele que está dentro do quartel é diferente, tem que ter um tratamento diferenciado de quem está fora do quartel, que está na rua, que é a polícia ostensiva. Então nós convidamos o ministro Paulo Guedes e na última reunião agora de quarta-feira, levamos o líder do governo na reunião e demos a ele 3 datas. Uma data que ele nos trouxe, que seria 8 de maio, e 2 datas que nós demos em abril ainda, que a nossa ideia é fazer isso em abril, que seria na semana do dia 10 ou na semana seguinte, logo após a Páscoa, na primeira semana depois da Páscoa, faríamos audiência pública com a presença do ministro Paulo Guedes para debater a questão da reforma da Previdência e também a reforma da Previdência dos militares e seu plano de carreira. Muito obrigado, deputado. Você tem agenda agora com a MOP, né? Temos eleição e sempre bem-vindo aqui. E quando não puder vir, vamos fazer por Skype aqui, vamos fazer por telefone para contar os bons avanços, porque está nas suas mãos a economia do país. Não é você estar tratando de reforma tributária nesse momento, sonhando ainda com outras reformas, mas mexer no que está dando certo. Que pode não só acabar por atrapalhando o crescimento do país, foi rebaixado a taxa de crescimento para 2%, segundo o Banco Central, já do Produto Interno Bruto, mas é um bom crescimento. Mas se mexer no agronegócio, você sabe que vai mexer com besteira. E o governo não pode perder o encantamento, né? Quando o governo perde o encantamento, aí fica difícil. Tem coisas que foram resolvidas no passado que não tem como não cabe de volta dentro do agro mais. Se o governo, tudo aquilo que está acontecendo hoje, envolve os governos dos estados também, o governo dos estados, o governo federal, se ele voltar a taxar nos níveis que eles estão falando, nós vamos ter aí um acréscimo em torno de 20% no custo de produção para o produtor e algo em torno de 6 a 7% pontos inflacionários.
aumento na inflação. Só o impacto do convênio 100, que é um convênio entre os estados que traz uma desoneração de 30% a 60% do ICMS de alguns insumos agrícolas, daria um impacto de 3% na inflação. Só isso. A Lei Candir, mais uns 3%. Aí você vai, né? Você tem a questão da tributação das exportações, que está dentro da Previdência, e vai embora. Mas fica aí. Aumentar o juro, a equalização de juros, de produção, aumenta tudo também, né? Com certeza. E menos dinheiro no bolso do produtor gera menos emprego e alguns vão deixar a atividade, né? E se deixar a atividade, por exemplo, hoje nós não temos como financiar alojamento de frango. E o Paraná e o Brasil está crescendo, só que o produtor não aguenta, a cooperativa não vai suportar isso. Nós vamos ter que achar alguma forma. Está certo que é um mecanismo de pressão do governo também para a reforma da Previdência, claro que é. Só que a reforma da Previdência não é a solução de tudo e não vai ter essa economia de R$1 trilhão. Não existe isso. Isso é fantasia, porque essa, entre aspas, a economia é retirada de alguém, né? É alguém que vai pagar isso. Não é tão simples assim. Até porque nós precisamos comer amanhã. E esse retorno da reforma é para 20 anos. Isso mesmo. Tá certo? Obrigado, deputado. Um abraço, bom dia. Meu amigo Cantini, Deus abençoe a você e todos os seus ouvintes. Esse é Obrigado. o relator da medida provisória 867, ele que é vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agricultura, né? E da Comissão de Finanças também. Estou presidindo a Comissão de Finanças. Preside a Comissão de Finanças, é uma referência da política aqui do estado do Paraná para o Brasil, e que hoje nós falamos um pouco de algo que talvez nem deveríamos tocar no assunto, mas tem muita gente querendo muito oportunismo político já nessa questão, né? E é bom que o povo da região saiba aonde estão trabalhando sigilosamente, não politizando a questão da possibilidade real, a possibilidade da reabertura da Estrada Parque. Obrigado, deputado. Bom dia. Bom dia, Cantini. Bom dia a todos. Horário de Brasília, 9:08. Repórter Nacional News.